nós tratamos sobre esse princípio do juiz supremo, né? Do parágrafo 10. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares. O juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Isso significa dizer, né, nós falamos sobre três erros comuns nesse sentido, que é, primeiro, a igreja como juiz supremo. A igreja é o juiz supremo. E nós vimos que ela não é o juiz supremo é o Espírito falando na Escritura. E aí a Igreja Católica Romana, nesse caso, ela se torna o juiz supremo, ela entende ser o juiz supremo. Então, porque quem tem autoridade de interpretação da Escritura é o próprio Papa, né? E, consequentemente, é o juiz supremo. O outro elemento contrário e equivocado também é o chamado... são chamados os espiritualistas, né? Ou os entusiastas conhecidos na história, que são aqueles que jogam o espírito contra a palavra, né? Por um lado você tem a Igreja Católica Romana, que a igreja é quem tem a autoridade, não a palavra, e por outro lado você tem os entusiastas, que é o espírito contra a palavra. Então é o Espírito Santo falando a parte da Escritura, é o Espírito Santo falando sem Escritura. Então é o espírito contra a Escritura, enquanto que o nosso confessor vai falar o Espírito na Escritura, né? O outro equívoco que nós vimos também comum é o racionalismo, que é a razão como sendo o princípio do padrão de julgamento. Então, se a razão é o padrão de julgamento, logo, não é, sou eu mesmo o crivo da verdade. Então, não há um padrão outro senão minha própria razão. E a minha razão contra a sua razão, o meu entendimento contra o seu entendimento. Consequentemente, a razão não pode ser o juiz supremo. Então, o juiz supremo, e aí a gente viu que a razão ela tem benefícios extraordinários, né? Mas nunca ela terá benefício nenhum para a vida de alguém se a razão se aparta da Escritura. Isto é, se ela quer ir além da palavra de Deus. Então, a razão submetendo-se à Escritura Sagrada. Então, esses três grandes erros comumente cometidos, né? Nós devemos fugir. A igreja como juiz supremo, o espírito contra a igreja, ou melhor, contra a palavra, como juiz supremo, e o terceiro, a razão como juiz supremo. Então, o juiz supremo é o Espírito falando na Escritura, tá certo? Esse aqui é o padrão que a gente deve seguir. Então, nós vamos, pensando sobre isso, a gente vai meditar ainda sobre o que significa o Espírito falando na Escritura. Veja, a gente viu o que não significa o juiz supremo. Agora vamos ver como é o Espírito Santo falando na Escritura. Como significa que isso, como isso de fato ocorre. E aí nós vamos analisar alguns textos sagrados aqui. Primeiro ponto importante, né? A ortodoxia, se nós chamamos assim, né? O mundo ortodoxo com respeito à teologia, à doutrina, afirmam que o juiz supremo de toda controvérsia sobre religião é o Espírito Santo falando nas Escrituras. Então, entenda isso. Eu não posso asseverar isso e não provar isso na Bíblia. Entende? Se não for comprovado isso na Bíblia, eu não tenho como comprovar que isso é verdadeiro. Ao declarar isso, eu declaro isso nas Escrituras. Então, a gente vai agora para a palavra encontrar como é o Espírito falando nas Escrituras, né? Então, no Antigo e no Novo Testamento, né, o Senhor nos envia claramente a esse juiz. Claramente. Para não nos voltar nem para a direita nem para a esquerda. Lembra do texto que nós lemos. A gente pode citar de novo. Veja lá, Deuteronômio 5:32 e Deuteronômio 17:11. Alguém leia para a gente, por favor, esses dois textos.
Deuteronômio 5:32 e Deuteronômio 17:11. E que texto é esse? Veja, você cuide de fazer conforme o quê? Eu te mandei. Não é? Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Deuteronômio 17:11 é a mesma coisa, né? Veja lá. Segundo o mandato da lei que te ensinarem, de acordo com o juízo que te disserem, farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. Isso é bem interessante. É por isso que, se você lembrar aí do verso, Levita e juízes. Não são só os juízes, porque a ideia é que os juízes julgam segundo a lei. Não é? Por isso são levitas, sacerdotes e os juízes. Não apenas os juízes, né? Lembrando que os juízes julgam segundo a lei também, mas ele coloca as duas coisas de mão dada, e coloca de mãos dadas ali, sacerdote, levitas e juízes, para que eles anunciem exatamente o que Deus havia ordenado. Nós temos declaração na própria palavra de Deus, né, que nós não devemos nos afastar da verdade nem para a direita nem para a esquerda, que nós devemos voltar a ela para encontrar a vontade do Senhor. Então, nós lemos um texto no domingo passado, que o Gustavo mostrou para a gente que a tradução na Corrigida Fiel e na King James é diferente, e a melhor tradução, sem dúvida alguma, que está lá em Isaías 8:20. Veja lá, por favor, que a nossa tradução fala que eles não verão a alva, né? Isaías 8:20, veja lá, por favor. É interessante, a lei e o testemunho, se eles não falarem desta o quê? O que é desta maneira? Segundo a lei e segundo o testemunho. Lembrem-se que lembrem-se uma coisa, a palavra testemunho, irmãos, ela é a palavra de Deus. Se você for lá para o Salmo 19, quando descreve os nomes dados à lei de Deus, vai dizer, dado à lei de Deus, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor. São todos sinônimos da lei, da palavra de Deus. E é intrigante que Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, no capítulo 1, no verso 2, quando ele diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ele estava pregando o Antigo Testamento. Ele disse: eu fui pregar o Antigo Testamento para vocês, anunciei Cristo. Eu anunciei Cristo para vocês. O testemunho é a lei de Deus, é a palavra de Deus. E o que está sendo dito é, se não falarmos dessa maneira, né, segundo a lei, segundo o testemunho, aí vem o problema da tradução. A tradução diz o quê? Nós não veremos o quê? A alva. Só que a King James e a Corrigida Fiel diz lá, não há luz neles. Não é isso? Não há luz neles. Seguinte, eles andam em trevas. Se eles não falam segundo a lei e o testemunho, eles estão em trevas. Eles não enxergam, eles não compreendem. Ver a alva, no sentido aí do texto, seria não enxergar. Né? Não há luz neles, não há entendimento neles. Se eles não falam segundo a lei e os profetas. Isso, exatamente, que até é usado para descrever a própria fechamento do cano no Novo Testamento. É bem interessante isso, é verdade. Veja, irmãos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele nos demonstra isso com clareza, não é? Sem a palavra de Deus, sempre Deus nos traz de volta a Bíblia, de volta ao texto. Né? Ele diz, não se aparta nem para a direita nem para a esquerda. Agora, um outro ponto importante é que era essa uma prática de Cristo e uma prática dos apóstolos.
apelar ao Espírito falando na Escritura. Apelar ao Espírito falando na Escritura. Veja, é interessante, nós já citamos isso, mas vamos relembrar. Lá em Mateus, no capítulo 4, quando Cristo responde à tentação de Satanás, né, ele diz, está escrito. Está escrito. Que coisa interessante, né? Não é só a palavra, é o Espírito falando na palavra. Porque Satanás cita a palavra também. E Cristo refuta Satanás. Ele não está refutando a palavra, porque não é o Espírito falando na palavra. É a palavra falando sozinha. Que coisa interessante isso. E aí onde mora o perigo da hermenêutica, não é? Você cita um versículo da Bíblia e aquele versículo parece que vai trazer toda a verdade. Aquele versículo é parte da verdade que está sendo exposta em toda a Escritura. Porque senão, veja, irmãos, quando Jesus Cristo diz assim, também está escrito, ele não está dizendo que aquele texto está negando aquele outro texto, não. O que ele está dizendo é, Satanás, esse texto isolado não significa isso. Esse texto, o sentido é esse. Vê que coisa interessante. Porque eu poderia simplesmente jogar palavra contra palavra. Satanás cita a Bíblia, Cristo cita a Bíblia. Por que o argumento de Cristo silencia Satanás? Pelo menos com respeito àquela tentação. Não há, ele vai tentar em outra área, mas não naquela área. A tentação foi ali resolvida. Porque o argumento ele passa por um princípio de interpretação clara. O versículo isoladamente, ele não pode ser interpretado isoladamente. Jesus Cristo interpreta aquele texto citando outro texto. Que coisa interessante. Também está escrito. Também está escrito. Você não vai argumentar de outra maneira. Outra coisa interessante, veja, quando Jesus Cristo vai desencorajar os saduceus acerca da ressurreição, no discurso que ele tem com os saduceus. Lembra lá, em Mateus 22, 31 e 32? O que é que acontece ali? Veja, se você pegar aí um cidadão hoje que escuta um texto desse e diz assim, senhor, um cri-cri, um cara chato mesmo assim na argumentação, acaba chato mesmo, aí diz assim, senhor, peraí, aquele texto silenciou os saduceus, mas não silenciaria o cri-cri de hoje não. Ele teria dificuldade, o cri-cri diria assim, não, peraí, o saduceu, ele olhando para Cristo vai dizer, jamais, isso é interpretação equivocada. Esse texto não prova a ressurreição. O mais que prova é que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos hoje. Porque a discussão não é sobre a ressurreição? Abraão, Isaac e Jacó ressuscitaram? Qual a lógica desse argumento de Cristo? Aí o Espírito falando na palavra. Veja só, qual é o problema dos saduceus? Eles não creem no Espírito, isto é, eles não creem que quando morre, o Espírito deixa o corpo e vai para o céu. Eles não creem em Espírito. Quando Cristo diz que Abraão, Isaac e Jacó, Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de vivos e não de mortos, ele está dizendo que eles estão vivos. Se eles estão vivos, há Espírito. E se há Espírito, morreu o argumento deles. Mas não há nenhuma prova ali de que eles ressuscitaram. Mas ali, implicitamente, o argumento acaba com o argumento deles. Jesus vai e cita um texto.
De onde na minha vida eu tiraria que esse texto fala de ressurreição? O Espírito falando na Escritura. Outra coisa interessante, veja só, irmãos. Em Atos capítulo 17, verso 11, por favor. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a alvidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Veja, era uma prática. Isso era até, como é que fala, exaltado pelo apóstolo. Os de Bereia são mais honrados. Eles vão ver na Escritura. Por que isso? Não é? Paulo poderia dizer, isso é um absurdo, então não confio no que eu estou dizendo. Paulo está dizendo, eles são mais honrados porque eles vão ver, conferir na Escritura que está sendo dito. Porque se eles fizerem assim, que Paulo é um homem, um apóstolo, e se vier um falso profeta, tudo que ele fala é verdadeiro? Ele precisa ensinar não só a confiar na linguagem apostólica, como também a se preparar contra os falsos ensinamentos. E o que ele vai fazer? Voltar à Escritura, interpretar a Escritura, ler a Escritura, conferir na Escritura o que está sendo dito. E é isso que a Escritura nos ensina. Veja Atos 26, por favor. Atos 26, versos 22 e 23. Alguém pode ler? Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão que os profetas de Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo havia de padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Interessante. O que eles fazem aqui com a Escritura, irmão? O que é dito aqui no texto? Me ajudem aí. Confirmam o que Moisés falou. Os profetas e Moisés, né, haviam ordenado isso? Os profetas e Moisés, que coisa interessante. O que foi dito pelos profetas e Moisés? Que Cristo deveria padecer. Veja, o que Paulo está dizendo é isso aqui que aconteceu, foi dito lá no Antigo Testamento. Ele tá juntando as peças, e é interessante que o que Paulo está fazendo aqui foi instruído pelo próprio Cristo. Lá em Lucas, veja lá, Lucas 24, abra sua Bíblia comigo, verso 44 em diante, veja o que Paulo diz, ou melhor, Jesus Cristo diz ali, Lucas 24, verso 44 em diante. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhos dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Veja só como é interessante. Paulo está dizendo, Lucas está dizendo, e Paulo disse isso lá em Atos. Jesus diz aqui em Lucas, no capítulo 24, a lei e os profetas e os salmos falam a meu respeito. E o que fala a meu respeito?
que Cristo iria sofrer, padecer, morrer, ser sepultado e ao terceiro dia ressuscitar dentre os mortos. É o que Paulo diz lá. Os profetas e Moisés falam acerca disso. O Espírito falando na Escritura. Se cumpre a Escritura. Então, aqui é a palavra de Deus sendo interpretada na própria palavra de Deus. Ela dando significado a si mesma. Ela dando forma ao seu conteúdo. Né? E é isso que acontece aqui no texto, literalmente. Então, algumas inferências importantes para nós concluirmos essa sessão, eu gostaria de frisar. Primeira inferência, irmãos. Se a palavra de Deus ela é o único juiz, nós deveríamos, ou melhor, o juiz supremo é o Espírito falando na Escritura, nós deveríamos diligentemente ler e estudar as Santas Escrituras. Nós deveríamos ser diligentes nisso, na leitura e no estudo da palavra. Né? Com o objetivo de que, né, de modo muito claro, que o conhecimento da Escritura, irmãos, nos leva a duas coisas fundamentais. O que nós devemos crer e o que devemos fazer. Porque quando eu conheço a Escritura, eu sei no que eu devo crer e o que eu devo praticar. Lembre-se que essa é a pergunta do breve catecismo. Qual é o escopo da Escritura? O principal, ele diz. Qual é o principal ensino da Escritura? É aquilo que nós devemos crer e praticar. Então, se diligentemente nós estudamos a palavra de Deus, nós saberemos, entenderemos o que deve ser crido e o que deve ser praticado. Né? Como a Escritura é a única regra, irmãos, de fé e prática, né? É a única regra e teste de fé e obediência, então nós devemos procurar estudá-la com diligência. Isso vai fazer com que nós possamos entender todas as matérias que devem ser crida e toda a matéria que deve ser praticada, a fim de que, né, a nossa salvação esteja claramente manifestada. E nós possamos rejeitar, né, de modo muito claro, tudo aquilo que é contrário à verdadeira fé e à verdadeira piedade. Uma vez que eu conheço o que eu devo crer e o que eu devo fazer, tudo o que é contrário à verdadeira fé, à verdadeira piedade, é rejeitado, porque diligentemente essa é a minha busca. Nós não devemos crer em nada, né, como um artigo de fé, né, ou naquilo que nós devemos realizar, a menos que haja a sanção do Espírito de Deus na palavra escrita. Nós não devemos, e isso aqui é importante, não devemos crer em nada, em nenhum artigo de fé, em nada que deve ser praticado, se não for sancionado pelo Espírito na palavra. Se o Espírito não falar na palavra, se não for o entendimento da palavra pelo Espírito Santo. Esse é um ponto fundamental. Né? Isso então deve ser o nosso cuidado diário, o principal estudo da nossa vida. Gastamos estudando tanta coisa, né? E às vezes não temos tempo para estudar a palavra de Deus. E se nós buscarmos a palavra de Deus constantemente, nós teremos um tesouro infalível, né? Nós teremos um conhecimento extraordinário daquilo que deve ser crido e do que deve ser praticado por nós, pela palavra de Deus. Então, se essa é a verdade, o estudo diligente é algo requerido por cada um de nós. Né? É requerido não apenas para os líderes da igreja, principalmente para eles, mas todos os membros da igreja precisam diligentemente buscar. Segunda inferência, né? Muito perigoso, irmãos, manter opinião e prática que são contrárias à palavra de Deus. Muito perigoso. É um grande risco nós mantermos de pé práticas e entendimento de coisas que são claramente contrárias às Sagradas Escrituras. É muito perigoso. É perigoso, né,
é como se nós nos colocarmos ao lado de doutrinas que contradizem a verdade de Deus, que tenta perverter o cristianismo, que tenta colocar-se contra a verdade. Muitas doutrinas, irmãos, falsas são ensinadas e propagadas nos nossos dias. Muitas delas. Antigamente você tinha o arianismo, o socianismo, né? Que o que era que eles faziam? Eles tinham claramente a intenção de degradar o Filho de Deus e dizer que ele era uma criatura menor do que o Criador. Negar que ele era Deus e negar a sua glória, né? E dizer que o que ele fez não satisfez a justiça do Pai. Ou os arminianos, ou os pelagianos, que vão negar a doutrina do pecado original, vão declarar a realidade do livre-arbítrio, a graça que pode ser resistida, tudo isso que é perverso contra a doutrina da palavra. É perverso contra os credos da igreja que estabeleceram à luz da palavra esse entendimento com tanta clareza. Claramente, irmãos, estabelecer credos, confissões que são contrários à Bíblia e que tentam se colocar acima da Escritura deve ser também rejeitado pela igreja. É um grande perigo para a igreja se associar com doutrinas que se opõem aos fundamentos da fé cristã, aquilo que é revelado na palavra de Deus. É um grande risco. E nós não devemos nos associar a esse tipo de doutrina. Terceira inferência, importante também, né? Certamente nós podemos entender que é digno de reprovação aqueles que de boa consciência não buscam ler a palavra de Deus e não buscam estudar a palavra de Deus. Eles olham para ela assim, como em busca de uma palavra do dia, que busca alguma coisa nova para aquele dia, que tenta pegar uma promessa ali e acolá para o seu bem-estar durante aquele dia. E assim, quando eles fazem isso, eles são ignorantes quanto ao princípio fundamental da religião cristã. É a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e prática. E como é que você vai a ela como a quem vai para um horóscopo em busca de alguma coisa para te animar durante o dia? Ora, eu não tenho nada contra as promessas de Deus, pelo contrário, eu as amo. E nós deveríamos sempre ler as promessas de Deus, elas são aquelas que animam o nosso coração. Mas estudar a palavra de Deus vai fazer você temê-lo, e vai você amá-lo, e desejar com que você ande segundo o princípio que ele estabeleceu. Quarta inferência, religião. Né? Se for aquela que é verdadeira, irmãos, se for aquela que agrada a Deus, que ela deve ser exaltada. Nós não devemos ter uma obediência cega ou uma obediência ignorante, né? E é interessante porque se você tem uma obediência cega, e aí o que acontece dentro do catolicismo romano, particularmente, você tem o que se chama, né, de fé implícita. É um termo que Calvino utiliza até mesmo nas institutas dele, de João Calvino. No próprio instituto ele trata disso, que é o que se chama de fé implícita. O que é fé implícita? Não importa se é certo ou errado, se a igreja disse, está dito. Eu creio na igreja. Veja, eu creio na igreja. Se a igreja diz, está certo. Essa é a religião verdadeira. Ela não permite uma fé cega nesse termo, porque ela permite uma fé que está fundamentada na Escritura, na revelação.
Então, o juiz supremo, aquele que determina o que é a verdade, não sou eu, não é a igreja, é a palavra de Deus. E é isso que o coração do crente precisa buscar. E é isso que todo aquele que ensina deve fazer, né? Toda obediência, irmãos, ela flui do princípio de fé dentro do coração. A verdadeira fé sempre produzirá, ela sempre será produtiva e será acompanhada com boas obras. A obediência, toda obediência correta flui de um princípio de fé, e toda fé verdadeira é produtiva. E é por isso essa expressão, toda obediência, e aqui é importante, toda obediência correta. Porque tem uma obediência que tenta rejeitar, negar a necessidade do Evangelho. Alguém vai dizer, você crê em Cristo, você anda segundo a palavra de Deus, não é? Você vai à igreja, eu faço coisas boas sem precisar desse teu Evangelho. O que é que a obediência dele faz? É terrível. Ele diz, eu faço isso para negar a tua própria religião. A obediência correta, ela flui de um coração que creu. E um coração que creu, ele é produtivo e acompanhado com boas obras. É vão, irmãos, para os homens dizer que tem algum tipo de religião, a menos que eles produzam frutos de justiça. Você diz, eu tenho uma religião, eu sou crente, eu temo a Deus, eu amo ao Senhor. Mas não há fruto disso. E é interessante isso, irmãos, é vão dizer isso. É vazio dizer isso. É por isso que eu ouvi alguém uma vez comentando que não pregue Cristo não sobre a lei, sobre a justiça, sobre dia do Senhor. Não fale mais disso do que de Cristo. É estranho você falar do Evangelho e não falar nas implicações do Evangelho. É estranho você falar, eu creio em Cristo e não tenho alguma coisa para poder viver segundo esse Evangelho. É vão dizer, eu creio em Cristo e ando segundo o meu próprio coração. Não tem sentido, né? Então, vamos mostrar nossa fé, irmãos, por aquilo que nós fazemos. E respeitando os mandamentos de Deus. E fazendo tudo aquilo que é ordenado na sua palavra, porque isso é o melhor para nós. Por isso, encerramos essa parte, concluindo esse princípio, dizendo, a Escritura é o juiz supremo, então não é a igreja o juiz supremo, não é o Espírito falando contra a palavra, não é a razão contra a palavra, é o Espírito falando na palavra. Esse é o juiz supremo de toda a controvérsia na igreja, certo? E é esse o caminho que nós devemos seguir. Nós vamos orar ao Senhor. Não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode responder depois, então. Vamos orar e a gente encerra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem manifestado a sua bondade para conosco e nos concedendo a cada dia o entendimento da tua palavra. Mas nós queremos, Senhor Deus, não apenas racionalmente compreendê-la, queremos de coração nos apegar a ela e viver segundo ela, para a glória do teu nome. Dá-nos diligência no estudo e dedicação na busca do conhecimento do Senhor. Não há tesouro maior e mais glorioso que o homem deve percorrer do que a sabedoria do Senhor, do que o conhecimento do Senhor. Ajuda-nos, pois somos fracos e carecemos do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém.